Bom dia, dia 7 de abril de 2016, bom dia a todos, bom dia família, bom dia a você que nos acompanha, bom dia a você que faz parte da nossa vida. Toda manhã dizem que temos duas alças, podemos segurar a alça da ansiedade ou a alça da fé. A minha oração é que você segure a alça da fé, pois esses dias estamos falando exatamente sobre as armaduras de Deus e ontem falamos sobre o escudo da fé. Hoje nós vamos falar e dar continuidade às reflexões sobre as armaduras de Deus. Vamos relembrar o que diz sempre Efésios 6, a partir do versículo 10. Diz assim: estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade e vestido a couraça da justiça, e calçados aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembrando ainda que você é um ser espiritual. Você existe no mundo físico, mas foi gerado no espiritual. E não podemos negar que no mundo espiritual existem guerras que nós não vemos. A Bíblia faz referências ao mundo espiritual, faz referências a anjos e também a demônios. São seres espirituais que agem na terra. E antes de nós termos esse discernimento, porque a Bíblia diz, o homem espiritual discerne coisas espirituais, antes de termos esses discernimentos, nós estarmos perdidos, a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Cristo, nós agora somos envolvidos numa intensa atmosfera espiritual e em batalhas diárias, e nós temos que estar preparados para ela. O príncipe das trevas não se conforma na sua libertação, na conquista dos seus territórios. Por isso, nós estamos refletindo, estudando sobre as armaduras espirituais de Deus. Já falamos sobre o cinto da verdade, o capacete da salvação, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé. Todos os elementos são elementos até o momento de defesa, são instrumentos da indumentária divina de defesa. Hoje iremos conhecer e refletir sobre a espada do Espírito, com base no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, Salmo 149, 5 e 6. Espada do Espírito é arma de ataque. Bem, uma espada serve, ela tem a sua finalidade, ela serve para cortar, serve para ferir, para sangrar. Todas as outras armas são armas de defesa, são instrumentos de defesa. Essa é a única de ataque. Esta é a melhor arma a que o inimigo mais teme. Infelizmente, algumas pessoas, alguns cristãos ainda, hoje não têm usado muito bem essa arma. Alguns nem a conhecem bem. Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar Satanás em momentos de muita angústia. E todas as tentações do deserto foram derrotadas e foram vitoriosas. Jesus saiu vitorioso e Satanás derrotado por meio da palavra. Isso está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. É interessante notar que essa espada a qual estamos estudando é do Espírito. E o servo de Deus depende do Espírito Santo para usar com autoridade. Isso está relatado, você pode confirmar no livro de João, capítulo 14, 26 e 2 Pedro 1, de 20 a 21. Satanás tentou usá-la contra Jesus, mas não teve sucesso porque não tem o Espírito. Da mesma forma, nós, ao citar a palavra de Deus, não teremos êxito se o Espírito não estiver conosco para convencer a pessoa. João 16, 7 a 13. Em Efésios diz, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Conhecida como gládio, era uma espada curta no passado, de 2 gumes, usado muito mais para perfurar do que para cortar. Dizem até que era capaz de perfurar a maior parte das armaduras. Uma coisa interessante é que uma esfera na ponta do cabo tornava a única espada arremessável de que se tem notícia. Então é diferencial. A palavra de Deus, a espada do Espírito, ela é um diferencial para nós que temos poder e autoridade para usá-la. A Bíblia diz em Mateus 16, 18 e 19,
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Muitas pessoas passam por este texto e pensam que a promessa contida aqui é a de estarem protegidos dos ataques do inimigo. Mas não é só isso que o texto diz. O texto diz que a porta do inferno não prevalecerão. Portas não são instrumentos de ataque. Portas são instrumentos de defesa. Ou seja, esse texto diz que o inferno não pode impedir o avanço da igreja. Aqui, quem avança é a igreja. E o melhor, o inferno não é capaz de resistir a este ataque. Amém? Já em Mateus 12, 29 diz: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte, ou na casa do valente, e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá saquear a sua casa. Este texto está dentro de um contexto onde Jesus expulsa um demônio, e este texto nos mostra que temos poder em Cristo de saquear a casa do valente, a casa do homem forte, ou seja, tudo que o inimigo tem em suas posses tem autoridade de resgatar. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. 2 Coríntios 10, 4. Mais uma vez, a Bíblia nos mostra o poder de ataque de nossas armas. Somos capazes de destruir as fortalezas criadas pelo inimigo. Você use essas armas, tome autoridade, a arma está para você. Qual o poder da palavra, então? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Talvez esse seja o maior poder da espada do espírito, a mudança interior que ela opera no ser humano. E essa mudança é que nos faz que nós sejamos firmes e fortes para derrotar as investidas do inimigo. Amém? Já é conhecido do que Jesus Cristo, quando tentado pelo diabo no deserto, venceu a batalha usando a palavra. Agora, o grande problema é que o diabo também usava a palavra, porém, de forma distorcida. E ele ainda hoje tenta usar a mesma arma contra os homens, o método é o mesmo. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você buscar, quanto mais você mergulhar na palavra, o Senhor estará te dando o discernimento, estará te dando palavras remas, estará te capacitando para essas lutas diárias. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Olha que coisa interessante. Esse texto deixa muito claro que para usar a palavra, para usar a espada, é preciso saber não só que existe, mas como usá-la. Não se pode usá-la de qualquer forma. Requer treinamento, requer algo mais, pois esta não é uma espada comum. A espada do Espírito é uma espada especial. Isso deixa claro que o Espírito Santo tem a sua função indispensável no ataque aos poderes das trevas. A espada não tem poder algum se não estiver sendo usada no Espírito. O Espírito é a palavra de Deus. Desejo a todos um dia fortalecido na fé santíssima e repleto de paz, com altos louvores em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos. É um privilégio e uma honra ter você como ouvinte. Bom estar em sua companhia. Amanhã nós encerraremos esses dias que estamos falando sobre as armaduras de Deus. Quero convidar você a estar conosco amanhã. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.